E nesta manhã de quinta-feira eu recebo aqui no estúdio da Jovem Pan a vereadora de União da Vitória, a Thaís Biberbach, ela que está encabeçando uma audiência pública muito importante que acontecerá na próxima semana, já tem data marcada, dia 3 de maio, às 19 horas, no espaço da Câmara, para falar sobre o transporte público e direito à cidade. Reclamações são diversas, principalmente aí nos últimos 60 dias, onde a população tem reclamado do corte de horários e também, é claro, de ônibus que deveriam passar ou não passam, ou então estão já superlotados. Tudo isso será debatido então nessa audiência pública e a participação da população, ela é imprescindível. Thaís, muito bom dia, seja bem-vinda aqui mais uma vez à Jovem Pan. A audiência pública está marcada. Certamente, se a gente, como aqui a parte que faz o jornalismo, já recebe muitas reclamações, imagina vocês como representantes do povo, né? O pessoal tem reclamado bastante sobre a condição do transporte público de União da Vitória. Bom dia, Thaís. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Agradeço o espaço para a gente poder falar sobre a audiência pública, né? As reclamações são diversas. Desde o início dessa legislatura, né, de 2021, a gente vem acompanhando já toda essa discussão. Tanto a questão da diminuição de horários da lotação, como também do corte de linhas, Thiago. Há comunidades do interior aqui da cidade que só tinham lotação, né, como é conhecido popularmente na nossa cidade, ônibus, né? Comunidades do interior da cidade que antes tinham lotação uma vez na semana, que desde a pandemia estão sem. Quando a gente fala da questão da diminuição do horário, algumas semanas até foi colocado, deu muita discussão, porque a empresa tinha anunciado que não teria mais o horário noturno, né, depois das 10 horas, o que ia prejudicar e muito os estudantes das universidades, das escolas com ensino noturno também, e no mesmo dia a empresa acabou recuando por conta de pressão popular. Por que uma audiência pública, né? A audiência pública é uma ferramenta que a população tem de participar efetivamente do debate e das mudanças. Eu sempre falo, Tiago, que não adianta, às vezes, eu, como vereadora sozinha, querer cobrar, ou outros vereadores, né? Vamos dar um exemplo. Se você está com um problema no teu bairro e vai só você na prefeitura reclamar, é muito difícil te darem ouvido. Mas agora, se você chega com um grupo de moradores, né, que conhecem o problema e que apresentam isso, a conversa é diferente. Bom, Thaís, acredito eu que dentre essas reclamações que vocês vêm recebendo aqui no espaço da Câmara, já procuraram também a empresa, né, para saber, por que cortaram, por que não está tendo mais determinado horário, né, qual é a ideia de tirar os ônibus então do interior? Qual é a resposta da empresa para vocês? A resposta da empresa é que não tem passageiros, né, que é um gasto muito grande para manter aquela linha, Tiago. A situação da comunidade do Rio Vermelho, por exemplo, que está sem a lotação no horário noturno também. Quando a gente fez a reunião com os moradores e a gente procurou a empresa, oficiou, inclusive, via Câmara, a resposta que a gente teve é que tem poucos passageiros, né? Eram 5 estudantes. Então, não compensava para a empresa manter aquela linha lá. Então, não importa que tem 5, né? Não vamos fazer. Então, todos os ofícios que a gente tem encontrado da empresa é falando do corte de linha porque não há passageiros e fica muito caro para manter elas. O que é um absurdo, Thiago. Por que o nome da audiência pública é transporte coletivo e direito à cidade? Porque direito à cidade é tudo que envolve o município, né? Se você mora numa comunidade do interior e tem um médico para vir aqui no centro da cidade, se você quer vir fazer compra, você tem esse direito de vir. Se você precisa vir para a escola, para um curso, enfim, muita gente está sendo prejudicada por conta do transporte coletivo do jeito que está hoje em União da Vitória. Bom, Thaís, a partir dessa ferramenta que é a audiência pública, chamando a população para mostrar o anseio do povo, quais são as medidas já que a Câmara de Vereadores pretende tomar a partir dessa audiência pública? A partir da audiência pública, eu acho bem importante colocar, Thiago, porque as pessoas, às vezes, que não conhecem, acham que pode ser, mas é só uma reunião, né? Só para a população ir falar, não vai dar em nada. Gente, dá, né? Só precisa participar. O que nós estamos organizando para essa audiência pública, né? A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Paraná vai participar com a gente da audiência pública, Thiago, né? Foi uma preocupação nossa em ter as instituições, né, que representam mesmo e que estão nessa luta junto. Enviamos o convite para o Ministério Público aqui,
para a Defensoria Pública, para as instituições de ensino superior, para as escolas, para a Diocese de União da Vitória, Tiago, porque a gente tem recebido mensagem, inclusive, de padres, porque os fiéis estão com problema para ir para a missa, porque não tem ônibus no domingo, né? Então, a gente enviou os convites para várias instituições e agora a gente está panfletando, né, entregando esse panfletinho aqui para a população nos pontos de ônibus, no terminal, porque a gente quer que participe. Quando você pergunta qual ação que a Câmara vai tomar, a audiência pública, se ela não for organizada, lógico que não dá em nada, né? Mas a gente tem todo esse cuidado para fazer ela bem participativa e também bem responsável. Vai ter toda a questão burocrática dentro da Câmara, né? A ata, mas mais que isso, trazendo esses problemas da população, elas vindo pontuar realmente, né? Porque as pessoas que moram nessas comunidades é que sabem do problema realmente, né? Eu moro num bairro aqui da cidade, né, no Conjunto Bento Munhoz, e o problema da lotação lá é diferente do problema da lotação em outros bairros. Então, por isso que a gente fala, participem. Se você não usa o transporte coletivo, mas conhece alguém que usa, fala para participar com a gente. Após isso, a gente vai apresentar também as denúncias formalizadas ao Ministério Público e à Prefeitura, né, para tomar as medidas necessárias. Excelente. Bom, Thaís, lá na introdução eu já falei, né, que vai ser então no dia 3, mas por gentileza, que você trouxesse então todas as informações e o convite para a nossa população de um modo em geral, você que faz uso do transporte público, ou eu não faço, mas eu tenho um familiar meu que faz, não está tendo dificuldades para chegar, seja no seu trabalho, seja no seu local, enfim, da sua instituição de ensino em que faz o seu curso, em que estuda, certamente você conhece alguém que está sendo de certa forma prejudicado com isso. Então, Thaís, por gentileza, traz todas as informações, o horário, onde que vai ser e, claro, fazer o convite então, para a nossa população estar participando. A audiência pública vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 13 de maio, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de União da Vitória. Eu convido toda a população de União da Vitória. Tiago, eu esqueci de colocar antes, mas se você puder ajudar a gente a reforçar ao longo dos próximos dias, para os comerciantes participarem também, Tiago. Porque se a gente tem um problema com o transporte coletivo, essas empresas são afetadas também, seja por conta dos funcionários que acabam se atrasando, ou às vezes não tem linha, mas também dos clientes, né? Porque prejudica as pessoas de virem para outros bairros da cidade, poder fazer o seu passeio, comprar suas coisinhas. Então, se você puder ajudar ao longo da semana a gente divulgar essa audiência, eu agradeço. Então, fica aqui o convite a todas e a todos do União da Vitória para participarem. Se você não utiliza o transporte coletivo, a lotação, e conhece alguém, divulgue, peça para participar, venham, falem, e a Câmara Municipal de União da Vitória está preocupada com essa pauta, a gente já está atuando desde 2021, tem muita coisa para ser esclarecida na audiência e apresentada à população também. Certo, Thaís, muito obrigado pela sua participação, intervindo aqui, trazer então, explanar essa audiência pública que teremos aqui no município de União da Vitória. Estaremos acompanhando aí na quarta-feira, junto aqui ao Espaço da Câmara, esse importante tema aberto para toda a sociedade. Obrigado, Thaís. Obrigada, Tiago. Obrigada aos ouvintes da Jovem Pan.